Eu acho que tudo começou num processo, né? Eu olho para trás, consigo enxergar agora, desde a infância, né, o direcionamento de Deus, né? Então, eu sempre fui uma criança que gostava de ver desenhos bíblicos. Não, minha família nunca foi religiosa, minha família nunca foi espiritual, minha família nunca teve um direcionamento na área espiritual. Mas mesmo assim, eu acordava de manhã cedo para assistir desenho, né? Desenhos bíblicos. E aí eu comecei a puxar todos esses, né? Porque quando a gente começa, a gente realmente entrega a nossa vida para Jesus, a gente sente uma felicidade tão grande, a gente sente um amor, uma paz, algo que te tranquiliza, algo que você nunca experimentou na vida. E aí, a partir desse momento, você começa a perceber e fala assim, nossa, mas por que eu demorei tanto tempo para aceitar Jesus? Ou o que que fez eu aceitar? Qual que foi o caminhar até isso, né? E aí, faz uns 2 anos atrás, eu, influenciado, né, pelos grandes players do mercado, eu estava assistindo uma live do Thiago Nigro com o Pablo Marçal, né, e aí foi onde que eu conheci o Pablo Marçal, né? E aí eles estavam falando sobre finanças, né? Prosperidade, aquela coisa toda. E eu conheci, eu falei assim, nossa, quem que é esse cara aqui? E aí eu comecei a seguir o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, ele foi um divisor de águas para mim. Eu falo para você que ele me despertou um interesse em começar a ler a Bíblia. Então a gente tem que dar honra a quem tem honra. E aí, por causa de influências no online, isso que a gente está fazendo aqui, né, um podcast, às vezes a gente acha que o mínimo esforço nosso não pode transformar uma vida, e na verdade pode transformar uma vida sim. E eu sempre fui um cara que gostei muito de ler. Então eu gosto muito de ler, então toda hora eu estou lendo, leio 1, 2, 3 livros por semana, dependendo. Escuto muito livro, né? Leio às vezes até por causa do tempo, não tanto, mas escutar audiolivro, nossa, muito. E eu fiquei me pegando assim, né? Nossa, eu escutei já tantos livros, já li tantos livros, mas eu nunca li a Bíblia. Eu era católico, afastado, não ia nas missas, tinha minha religiosidade naquele momento de aperto, uma operação, você acaba ali na época rezando, né? Então, tipo, aqueles os perrengues da vida, a gente lembra de Deus, né? Naquela época lembrava. E aí eu falei assim, não, eu tenho que despertar, eu tenho que ler a palavra. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei pelo Novo Testamento, história de Jesus, comecei a me alimentar, comecei a entender os princípios da igreja, fui para Atos, aí depois eu me apaixonei em Romanos e falei assim, gente, e começou, né? Quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ter um entendimento, começa algumas escamas cair dos seus olhos e você não consegue mais ser a mesma pessoa. O poder do Espírito Santo vem te transformando de dentro para fora. Então foi uma coisa que eu não conseguia mais não andar com a Bíblia. E aí causou até um arrepio para minha família, né? As pessoas começaram a não entender. Eu sofri até, entre aspas, bullying na minha casa, né? Indo, por exemplo, eu saía de casa, viajava para o sul do país, tenho família em Curitiba, tenho família em Campinas, São Paulo. Eu ia, só que eu ia com a Bíblia, porque eu estava no meu processo de leitura da Bíblia toda, né? E aí, quando eu andava com a Bíblia, os meus parentes, eles viravam para mim e falavam assim, cara, você vai virar crente? Você vai virar evangélico? Pô, você vai acreditar em pastor ladrão? Os caras vão tomar teu dinheiro? Tudo aquilo que Satanás usa, tudo aquilo que o acusador usa para que você não entre na verdade de Deus, para que você não mergulhe na onde que vai te trazer felicidade plena, onde que você vai entender o que é plenitude de vida. E eu mergulhei. Eu falei assim, não, deixa eu... E mesmo com, né, com essas acusações de vai virar evangélico, eu falei assim, não, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, entendeu? Nunca, nunca. Fui transferido para Goiânia. Nesse processo, quando você começa a se posicionar, o homem da casa, o sacerdote começa a ler a Bíblia, na verdade você está mexendo no mundo espiritual. E aí você mexe no mundo espiritual, você começa a receber um vento contrário, você não está preparado para isso. Eu não estava preparado, eu não tinha cobertura espiritual nenhuma. Eu não estava congregando, não entendia, só comecei a ler a Bíblia. Só que eu consegui ver uma transformação na minha vida.